Olá, boa tarde no nome de Jesus. Hoje, sábado, quero falar com você sobre, não falar, mas quero fazer uma declaração para você. Hoje eu me declaro um desigrejado. O que significa, Renato, um desigrejado? Você que foi um pastor, que teve a Igreja Refúgio de Paz em Portugal, que predica, que fala aqui pra gente, como você diz que você é um desigrejado? Então eu vou tentar te mostrar o porquê eu sou um desigrejado hoje, para que você possa entender o que significa hoje. Para que a gente possa ter uma ideia, hoje no Brasil, um país monstruoso, quase um percentual de 10% dos cristãos do Brasil estão fora das igrejas, são desigrejados. Mas por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Então essas pessoas estão dizendo assim, nossa, tem um vazio de Deus nas igrejas, tem um vazio de Deus na vida. Por que está acontecendo esse vazio de Deus? Então eu queria te mostrar algumas coisas. Primeiro, qual é a visão que você tem de Deus? Como você vê Deus? Você vê Deus como um ser autoritário, um ser que administra todas as circunstâncias das nossas vidas, uma autoridade que vive num lugar distante de nós, que às vezes nós chamamos, nos é apresentado como Santo do Céu, nós não o vemos, nós não temos contato com ele, mas tudo o que acontece aqui é regido pela sua vontade. Quando alguma coisa não dá certo, apresentam-nos a Deus como sendo assim, não deu certo porque não era a vontade de Deus. Ou, se deu certo, foi Deus que quis assim. Ou seja, as igrejas estão apresentando um Deus que altera qualquer coisa na nossa vida, desde que eu e você façamos sacrifícios, façamos jejuns, frequentemos igrejas, façamos vigílias, demos o dízimo. Então, quando esse Deus que mora distante, ele é tocado pelos nossos sacrifícios, ele raciona diante de nós. Ou seja, e também as igrejas estão mostrando um Deus muito interessante que, a partir do momento que ele administra as nossas vidas, tem essa autoridade, tem esse poder, ele ainda coloca regras de conduta na nossa vida, e essas regras são defendidas por um povo denominado Igreja Institucional, que se consideram como sendo os quase semideuses, ou seja, os ajudantes de Deus. Então, essas igrejas hoje estão apresentando a figura de um Deus com essas características que eu estou te dando. Uma característica de que, se você não cumprir aquilo que é certo ou errado determinado por esse Deus, essa falta é denominada pecado. E ao você pecar, você está fadado a ser punido, castigado e talvez viver o resto da vida em uma tortura eterna. Esse é o Deus que tem apresentado. E as pessoas estão vendo esse Deus e sabe o que está acontecendo? Elas estão saindo de dentro da igreja. E eu, como pastor, eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu, no meu princípio da profissão de pastor, do meu sacerdócio pastoral, eu comecei a ter essas mesmas reações. E hoje, como desigrejado, eu quero dizer para vocês, eu não quero fazer parte dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja que denomina-se como religião. Ou seja, ela aparece como um grupo de pessoas que tem uma relação com Deus tão distante, um Deus autoritário, vingativo, mau, mas ele também é bom, desde que você pague e ofereça sacrifícios para esse Deus, aí você vai conseguir as coisas. E além disso, esses grupos religiosos, sejam eles cristãos, católicos, protestantes ou evangélicos, como você queira dividir, ou de uma outra religião que acredite que eles são os detentores de toda a salvação de Deus, do nome de Deus, eles plantam em nossa vida um medo, uma angústia, uma sensação de que se nós não fizermos isso, esse Deus que se diz amor vai nos castigar por toda uma eternidade. E o apóstolo Paulo diz que isso
é algo alucinante. Quando ele fala aos crentes de Colossenses, de Colossos aos Colossenses, ele mostra que essa figura apresentada como Deus é uma figura que está sendo distorcida por esse grupo de pessoas que, sabendo da angústia das pessoas, desse vazio das pessoas, colocam esse Deus como sendo aquele que vai livrar e vai fazer com que as pessoas consigam serem melhores através do pagamento de sacrifício para eles. Só que o próprio Jesus, que Paulo fala aos Colossenses, que Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é o próprio Deus, e quem vê a Jesus vê a Deus, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que um Deus invisível, um Deus que apareceu na chama ardente, mas não deixou se ver, um Deus que falava com as pessoas através dos profetas e etc., que mostrava uma cara irada, mostrava o seu amor e a sua misericórdia, mas também não tinha uma relação pessoal com as pessoas, precisava que o véu fosse rasgado de alto a baixo. Então, quando Paulo fala aos Colossenses que Jesus é o próprio Deus e que ele, através da sua morte, ele abriu o caminho e perdoou todos os nossos pecados, perdoou tudo aquilo que nós fizemos de errado, todas as regras de condutas que até então, qualquer coisa que eu fazia, essas igrejas colocavam um dedo acusador, me jogando fora do seu convívio, dizendo que para que eu fosse uma pessoa de Deus, eu deveria seguir exatamente aquilo que eles querem, os usos e costumes postos sobre a vida das pessoas. Se eu não for assim, se eu não falar assim, se eu não usar essa roupa, não usar esse cabelo, se eu beber, se eu não beber, se eu for um gay, se eu for uma lésbica, eu estou condenado desde já. Então é uma igreja que passa longe daquilo que o próprio Jesus diz. Que Jesus diz que essa igreja que hoje ainda continua nos nossos tempos, que Paulo falou há quase 2025 anos atrás e que ainda continua até hoje, onde esses crentes que se reúnem nesses guetos, nessas igrejas, acham que são melhores do que os outros e necessitam dos seus apóstolos, dos seus bispos, dos seus sacerdotes, e também se colocam numa posição acusatória que senão não se consegue chegar a Deus. E exigem uma frequência a um templo físico. Só que, quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, Jesus diz que nós somos hoje o templo dele, o templo do Espírito Santo. Então nós não temos essa obrigatoriedade que depender de estruturas de pessoas que estão mostrando uma visão que é bíblica de Deus, mas uma visão deturpada, porque o próprio Jesus diz o seguinte: esse é o cálice do meu sangue, um sangue de uma nova e eterna aliança, uma nova e eterna aliança. Jesus, a imagem do Deus invisível, ou seja, o próprio Deus, nascido da Virgem Maria, que depois não é mais virgem, que o próprio Jesus que morreu na cruz por nós, que pregou e andou e mostrou uma outra concepção para nós. Ele disse assim: olha, nós temos que entrar na época de uma nova era, uma era não de sacrifício, uma nova era de uma aliança. Ou seja, nós temos que sair dessa lógica antiga que essas igrejas nos propõem para uma lógica diferente. Porque hoje, se você for ver nessas igrejas, nós estamos vivendo a lógica do sacrifício, onde eu tenho que sacrificar, eu tenho que ofertar, eu tenho que depender de sacerdotes e líderes para ser abençoado. Por quê? Se eu cumpro as minhas obrigações, eu tenho benefícios. Se eu não cumpro, eu vou receber maldição. Então, eles usam, esses crentes, uma visão de um Deus para colocar sobre nós o medo. Mas Jesus veio e disse que o amor lança fora todo o medo. Essas instituições que vivem na lógica ainda do sacrifício, elas fazem com que nós ficamos com medo mais dos espíritos malignos do que a vontade de desagradar a Deus. Quando eu entendo que eu estou numa nova aliança, que Jesus pagou todo o preço de dívida que tinha por mim, que Jesus disse que eu posso fazer tudo o que eu quiser, que eu não dependo de igreja, não dependo de pastor, não dependo de nada, dependo única e exclusivamente de adorá-lo em espírito e em verdade, e estar em sua presença e fazer como aquela pecadora que ele disse: vá e não peques mais. Se eu conseguir entender a pureza da graça e do perdão, eu não vou precisar ficar dependendo de igrejas e de pessoas que querem
me explorar de todas as maneiras, que querem vender uma lógica do sacrifício pelo merecimento, ou seja, fazer algo para dizer para Deus, olha, eu sou bonitinho, eu ajudo no ministério de louvor, eu ajudo nos casais, eu ajudo nas crianças, ou seja, nós estamos negociando com esse Deus que a igreja de hoje, como Paulo disse aos Colossenses, ainda continua. E faz algo e esquece que é tempo de mudar, é tempo de uma nova aliança, é tempo de, ao invés de olhar só para o exterior, que nós aprendemos a olhar para o nosso interior, para poder receber de Deus o perdão, para poder entender o poder da sua morte e dizer, uau, esse é o Deus que eu quero servir. Mas o problema é que esses crentes que ainda vivem na religião, eles não conseguem viver livre. Por quê? Porque eles têm medo da maldição, eles têm medo de uma condenação, eles têm que fazer tudo para poder ser aceito por Deus e pelas outras pessoas, eles têm que viver de uma maneira totalmente endemoniada, presos em cativeiro. E Jesus não veio para isso, Jesus veio para libertar. E isso que ele diz, conhecereis a verdade e vocês serão livres. E nós estamos vivendo um tempo que a religião está mostrando uma visão de Deus desagradável, é por isso que as pessoas estão saindo da igreja, é por isso que hoje eu estou reestruturando a minha vida para que ao fazer, ao criar e ao pregar para vocês, eu quero criar uma igreja na qual Jesus é o cabeça da igreja, onde não sou eu, onde não tem esses valores, como diz a Bíblia, que vem desde a nossa família, das nossas avós, histórias da carrochinha, que vem de tradições de homens que dizem para que eu não peque, não toque nisso, não põe isso, não fuma, não beba. Não... Se você está morto com Cristo, ninguém, diz Paulo aos Colossenses, ninguém precisa te orientar o que você tem que fazer ou não, porque você hoje não vive mais na lógica do sacrifício. Acorda, meu irmão, você que está vivendo em igreja onde o seu pastor te obriga, se você não participa das atividades da igreja, você não vai para o céu, você não é santo, você não é digno do favor do Senhor. Ou seja, pare de comprar. Jesus não aceita suborno. E Jesus está para você, pare de viver na lógica do sacrifício, entre na lógica do amor, da nova aliança do meu sangue, diz o Senhor Jesus. E você não está conseguindo, sabe por quê? Você já vestiu tanto esse espírito dos fariseus e dos saduceus e dos hipócritas, que todo tempo você quer policiar a minha vida, você quer policiar a vida das minhas filhas, você quer policiar a vida dos meus irmãos. Por quê? Porque você se acha um polícia de Jesus. Você está o tempo todo sendo delegado do Senhor Jesus, o advogado do Senhor Jesus. Para quê? Porque você quer analisar, porque você está criado num lugar onde o próprio Deus fala através do profeta para tirarmos o dedo acusador. Então, o Senhor está para dizer para você hoje, ei, acorda, vá viver. Viva uma vida plena, uma vida em abundância, sem ficar preso no cativeiro dessa religiosidade. Tudo que eu faço não é por merecimento. Jesus diz assim, eu faço por você porque eu te amo. Você não precisa frequentar nada, usar roupa diferente, negar-se essas coisas tontas. Você precisa negar a si mesmo, seguir o meu caminho, obedecer e não passar de largo do próximo. Porque eu quero que as pessoas me amem com toda a força, com todo o entendimento e com todo o coração, que ame a si mesmo e ame ao próximo. Quem é meu próximo? Aquela história do samaritano, o próximo é aquele que eu não passo de largo. Então a igreja faz coisas tão bonitas, mas passa de largo daqueles que realmente precisam, daqueles que são diferentes, daqueles que não são como nós, que não pensam como nós. Então eu quero te fazer isso. A lógica do amor vence a lógica do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, diz o Senhor. Lá no Velho Testamento e na Nova Aliança, ele põe isso como uma cátedra, como uma verdade. Então, meu irmão e minha irmã, pare de policiar os outros, vai viver, seja um desigrejado e crie uma igreja, crie uma congregação, crie um ambiente onde vocês possam realmente adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Eu sei que você é criticado por essa pregação, não tem problema. Mas o importante é que eu quero ministrar que o Senhor Jesus é a imagem visível do Deus vivo e que a lógica dele não é mais a lógica do sacrifício, é a lógica do amor. Ame esse Jesus. Deus te abençoe.